Antes de começarmos, comenta qual obra, personagem ou tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Isso ajuda a direcionar os próximos resumos. Existe uma ideia apresentada por A Última Noite do Mundo, de C.S. Lewis, que altera completamente a maneira como muita gente imagina o fim dos tempos. Lewis propõe que a volta de Cristo talvez aconteça em um dia comum, inserida na continuidade normal da vida humana. Enquanto alguém fecha uma loja no fim da tarde, outra pessoa termina o jantar, uma criança brinca no quintal e alguém adormece depois de ler algumas páginas antes de dormir. A força da reflexão está justamente nisso. O acontecimento mais decisivo da história poderia surgir sem atmosfera apocalíptica, sem espetáculo coletivo e sem interrupção imediata da rotina. Ao longo dos séculos, guerras, epidemias e crises políticas foram frequentemente interpretadas como sinais definitivos do fim. Lewis observa esse impulso humano de tentar localizar a data exata da consumação da história e percebe nele uma espécie de ansiedade permanente. A expectativa cristã, para ele, possui outro centro. O Evangelho não conduz o homem a viver dominado pela tensão do colapso iminente, mas a cultivar uma disposição constante de vigilância. Esse ponto se torna ainda mais interessante quando Lewis aproxima o tema do fim do mundo da experiência individual da morte. Cada pessoa já caminha, inevitavelmente, em direção ao encerramento da própria história. Em muitos casos, esse momento chega sem cenário extraordinário, no meio de uma semana comum, entre tarefas cotidianas e compromissos simples. A ideia do ensaio nasce dessa percepção. Talvez a humanidade espere um encerramento grandioso porque tem dificuldade de aceitar que os acontecimentos mais profundos da existência frequentemente acontecem em silêncio. Lewis também rejeita a noção de que a espiritualidade exige afastamento completo da vida prática. O cristianismo, segundo ele, sempre preservou valor nas ações ordinárias da existência humana. Cristo ensinava enquanto caminhava entre pessoas comuns, falava sobre trabalho, sementes, comida, moedas e relações humanas. A fé aparece integrada à realidade concreta da vida e não separada dela. Por isso, esperar a eternidade não significa abandonar o presente. Uma pessoa pode continuar estudando, trabalhando, cuidando da família, escrevendo, construindo ou servindo aos outros sem que isso diminua sua atenção espiritual. Pelo contrário, existe uma fidelidade silenciosa em permanecer íntegro dentro das responsabilidades comuns. O texto avança nessa direção até alcançar sua ideia principal. Caso Cristo voltasse hoje, talvez o mais adequado fosse ser encontrado vivendo de maneira correta, consciente e equilibrada. A preparação espiritual não estaria concentrada em estados permanentes de medo, mas em uma vida conduzida com honestidade, responsabilidade e reverência. No fim, a última noite do mundo não funciona como uma tentativa de prever eventos futuros. O ensaio leva o leitor a observar o valor espiritual do cotidiano. Lewis transforma uma pergunta sobre o fim dos tempos em uma reflexão sobre a maneira como cada pessoa atravessa os próprios dias. Talvez seja justamente isso que torna o texto tão atual. A possibilidade de que a eternidade possa tocar a história humana em uma noite aparentemente comum muda a forma como enxergamos o tempo, as escolhas e até os pequenos hábitos da vida diária. Se você quer mais vídeos nesse estilo, comenta qual livro, ensaio ou autor devemos trazer no próximo resumo.